Fala pessoal, hoje o conteúdo é um pouco diferente. Hoje eu vim contar a minha história e de como que eu saí da condição de obesidade e emagreci. Como que eu saí de 108 quilos e cheguei na casa dos 70. Tudo isso sem cirurgia, né? Foi mudando realmente a alimentação, mudando meus hábitos e mudando o meu comportamento. Hoje eu vou trazer para vocês uma história real, que no caso é a minha história, com conteúdo de nutrição. Eu acho que só isso já vale o seu like e a sua inscrição aqui do canal. Bem, tudo começou quando eu tinha 15 anos, né? Que eu tava ali na casa dos 108 quilos e eu vi que realmente as coisas precisavam mudar. E uma das coisas que eu fiz inicialmente foi procurar alguém que me ajudasse. E eu procurei um nutricionista, né? Que me ajudou a mudar ali a alimentação, realmente a mudar os meus hábitos. E foi realmente um diferencial. Bem, com aquele início, né, aquele pontapé inicial ali para mudar a alimentação, eu também sabia que tinha que fazer exercício. Óbvio que eu não tinha nenhum tipo de ideia do que fazer. Então eu comecei a fazer o mais simples, né? Comecei a fazer caminhadas. Foi o que realmente me ajudou a inicialmente perder uma grande quantidade de peso. Claro que morar perto de um lugar que dava para fazer isso, como era o caso, né? Eu morava ali perto do Maracanã. Isso me dava uma condição bem tranquila, né, de ser feita. Não foi fácil, óbvio, mas como eu tinha acesso ali ao estádio, eu podia ficar rodando ali, né, dando várias voltas e fazer uma caminhada, que é um exercício tranquilo, né, de certa forma, de ser feito. Minha alimentação na época, imagina, né, era boa? Não, claro que não. Com 15 anos, para pesar 108 quilos, era muito ruim, né. Quando você é ali adolescente e tal, e você cresce com hábitos ruins, né, você vai adicionando isso e a sua alimentação realmente é bem complicada, né, diga-se de passagem. E não era muito diferente para mim. Eu comia muita porcaria, né? Eu chegava a tomar às vezes 2 litros de refrigerante por dia. Biscoito recheado era algo que estava muito presente, né, comia bastante. Na verdade, muitos ultraprocessados, né? Era uma alimentação muito ruim, muito ruim. Claro que indo no nutricionista isso me ajudou, né? Mudar, a fazer escolhas melhores e tudo mais. Isso foi o pontapé inicial da história. Foi onde começou essa caminhada. É claro que na época eu não tinha o conhecimento de hoje, né? Óbvio que não. E também não fui tão bem assessorado na questão de exercício, né, e tal. É claro que hoje, como nutricionista, eu sei que o exercício aeróbico é muito importante para o emagrecimento, né? No exercício aeróbico, como a própria caminhada, te ajuda a emagrecer porque ela vai ali gerar biogênese mitocondrial, né? Com isso, você vai ter mais mitocôndrias, e isso vai facilitar todo o processo de emagrecimento, melhora na flexibilidade metabólica e tudo mais, etc. Ok, só que na época, né, eu não sabia disso. Mas eu sabia, né, com os meus 15 anos ali de idade, que se eu fizesse algum exercício, isso iria me ajudar. E claro, que eu fiz caminhada. Inclusive, né, eu lembro que às vezes eu amarrava aqueles sacos pretos, sabe, de lixo, né, na barriga, né, e amarrava, e eu ia caminhar, e eu achava aquilo incrível, né, eu falava, caramba, tô suando pra caramba, tô emagrecendo. Tudo bem que hoje isso não serve de nada, a gente sabe que isso não ajuda em nada. Mas, pô, pega leve, né, eu tinha 15 anos e também não tinha nenhum tipo de conhecimento. Eu fazia porque eu ouvia falar e achava que aquilo ia dar algum tipo de resultado. Eu fui emagrecendo relativamente rápido, né? Mas é engraçado que eu via o número da balança diminuindo, mas eu não me via, né? Eu não via esse resultado todo no espelho, sabe? Então essa questão da imagem também eu lembro que foi bem complicada, né? Foi bem conflitante. Eu lembro que eu fazia caminhada, eu saía para caminhar mais ou menos de segunda a sexta. E eu acho que eu ficava 1h30, 2 horas ali, dando várias voltas em torno do Maracanã, né? Tudo bem que eu tinha 15 anos, eu estava em período de férias escolares, então realmente eu tinha tempo para fazer isso, né? A minha alimentação era a base de folhas de proteína, de frutas também. Claro que na época eu detestava, né? Eu me forçava ali a comer alface e tal, não sei o quê. Mas para mim realmente foi um desafio. Mantive comendo algumas coisas, como arroz e feijão, que eu gostava bastante, mas reduzi bem mesmo a quantidade de doces, porcarias e tal que eu comia. E aquilo foi uma mudança tremenda, né? Eu cheguei a pesar, eu saí de 108
em um mês eu fui para 90 e alguma coisa, e depois de 2 a 3 meses eu estava com 80, né? O peso de 70 eu adquiri alguns anos depois, né? Foi realmente voltando ali a cuidar da alimentação. Acho que eu já fazia faculdade na época, e aí até emagreci. Só que inicialmente, ali naquele período, eu lembro que eu realmente fechei a boca, né, por assim dizer, mudei a alimentação. Claro que as ferramentas que eu tinha na época de conhecimento e tal, não é igual hoje em dia, né? Hoje em dia a gente joga no Google sobre emagrecer, dieta e tal, e vem muita informação pra gente. Claro que vem muita informação errada também, né? Mas naquela época era muito mais difícil. Naquela época a gente não tinha, né, a internet como tinha hoje. Foi realmente um nutricionista que me ajudou, né, a alcançar esse tipo de coisa e que me despertou, na verdade, o interesse de fazer nutrição. E é por isso que eu fiz nutrição, né, realmente para tentar ajudar outras pessoas a chegarem ao seu objetivo. Claro que a nutrição é muito maior do que isso, né? Não é só emagrecer pessoas, mas para mim, particularmente, foi o que motivou, né, a graduação e a carreira de nutricionista. Hoje meu peso é por volta de 72, 70 quilos, né? Por aí. Mas olhar para trás e ver que eu saí de 108 para 70, realmente chega a ser até assustador, né? Que eu olho as fotos antigas e falo assim, cara, não acredito, né? Realmente é muito difícil, é impactante, né? Visualmente é impactante. Claro que hoje eu tenho 34 anos, né? Na época eu tinha 15. Fazer toda essa comparação é meio louco, né? Mas foi realmente uma jornada de transformação. O início, ter emagrecido, ter passado por tudo isso, né? Ter essa experiência me deu um pouco não, né? Me deu a vivência ali daquele processo. Por mais que já tenha se passado, né, um tempo considerável, realmente foi um processo difícil. Por isso que eu falo que emagrecer não é fácil, como algumas pessoas pintam, né, e dizem que não, emagrecer é fácil, é só fazer déficit calórico e tal. Não é fácil. É uma jornada complicada, é difícil, mas é possível, né? Claro que é um caminho individual, cada pessoa vai trilhar esse caminho. Mas cada pessoa sabe, né, as suas dificuldades, as suas limitações. Eu espero que esse conto aqui, né, da minha história de emagrecimento tenha ajudado pelo menos alguma coisinha para vocês, né? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, deixa aqui nos comentários, né? Eu tentei resumir, né, toda a história e deixar num videozinho curto, só para mostrar para vocês que realmente eu já passei também por esse processo e eu entendo realmente que é um processo complicado e difícil, tá bom? É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.